Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 11ª aula. E nessa aula a gente vai estar falando então sobre máximos e mínimos, né? Vamos trabalhar com pontos de máximo e de mínimo, pontos críticos. A gente vai ver o teste da Hessiana e vamos trabalhar no final aí desta aula como achar pontos de máximo e pontos de mínimos em conjuntos fechados. Então vamos lá. Bom, então a gente já fez mais ou menos uma definição desta antes, lá na parte de curva de nível, mas agora vamos fazer então uma definição mais formal do que são pontos de máximo e pontos de mínimo, tá? Então seja f uma função cujo domínio está no R2, né, um subconjunto do R2, chegando em R, e A é um subconjunto do domínio dessa função. Então, primeira definição, dizemos que um ponto x0, y0 do conjunto A é um ponto de máximo da função nesse conjunto A, tá? Então é o ponto de máximo nesse conjunto A. Se para todo ponto no conjunto A, vale que o valor da função nesses pontos é menor que o valor da função no ponto x0, y0. Né? Ou seja, o valor da função no ponto x0, y0 é um maior valor, né, da função nesse conjunto A. Tá? E esse valor, o número f de x0, y0, é dito valor máximo da função f no conjunto A. Tá bom? Então isso é o que significa dizer ponto de máximo e valor de máximo de uma função dentro de um conjunto A. E agora, de modo geral, se a gente pega um ponto x0, y0 do domínio, ele vai ser um ponto de máximo global ou absoluto, tá? Então um ponto de máximo global, um ponto de máximo absoluto da função, se para todo ponto do domínio satisfaz essa equação. Ou seja, o valor da função nos outros pontos do domínio é menor que o valor da função no ponto x0, y0. E o número f de x0, y0 é o valor máximo da função. Então aqui, nesse caso, é quando o conjunto A é todo o domínio. Quando eu considero todo o domínio, aí eu tenho ponto de máximo absoluto ou ponto de máximo global. Tá? Muito bem. E aí a gente diz, terceira definição, dizemos que um ponto x0, y0 pertencente ao domínio, ele é um ponto de máximo local. Então, um ponto de máximo global se vale para todo o domínio. Um ponto de máximo é local se existir uma circunferência ali, ou seja, existir uma bolinha aberta, B, de centro no ponto, né, x0, y0, tal que o valor da função em todos os pontos da bolinha aberta é menor que o valor da função no centro, x0, y0. Tá? Para todo xy pertencente ao domínio interseccionado com a bolinha aberta. Né? Então, todo mundo que pertence à bolinha interseccionado com o domínio. Tá? Muito bem. Então, de forma análoga, pessoal, a gente pode então definir o que significa ponto de mínimo, valor de mínimo num conjunto, ponto de mínimo global ou ponto de mínimo absoluto, só trocando aqui o lado dessas desigualdades, né, dessas inequações. E o que é um ponto de mínimo local? Também tem uma bolinha onde o menor valor é atingido no centro. Então, da mesma forma, né, de forma análoga, a gente pode definir o que é um ponto de mínimo da função num conjunto, um ponto de mínimo global e um ponto de mínimo local. Só trocando a desigualdade, né? Em vez de ser maior ou igual, for menor ou igual. Ok? E esses pontos, pessoal, os pontos de máximo e de mínimo de uma certa função, a gente vai chamar eles de extremantes da função f. Tá? Então, sempre que eu falar os extremantes locais, então são pontos de máximo e de mínimo local. Os extremantes globais, então são os pontos de máximo e de mínimo global. Tá? Então, extremantes significa máximo e mínimo. Então, só para não falar que o ponto é máximo e o ponto é mínimo, a gente fala de extremantes, são os extremantes.